A principal forma de se aprender palavra nova é lendo ou conversando, principalmente lendo. Como é que eu aprendo o significado de uma palavra lendo? Eu leio uma palavra estranha e olho no dicionário? Não. Eu aprendo o significado dessa palavra de acordo com o contexto em que ela apareceu. Então, deve ter palavras que vocês já leram, sabem mais ou menos o que significam, porque vocês já viram muito, mas se eu te falar, defina isso, você pode ficar um pouco confuso e falar, não tenho certeza, né? Palavra, sei lá, óbice. Óbice é uma palavra que eu acho que sei o que significa, não tenho certeza. Português. Óbice é português, é tipo quando tem alguma coisa que desabone, alguma coisa errada. Você sabe o que significa óbice, Altigra? Óbice, O-B-I-C-E. Isso é jurídico. Tipo assim, o contrato tem um óbice, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Né? Estou falando, eu sei mais ou menos o conceito dessa palavra. Por quê? Porque eu já vi ela sendo usada em outros contextos. E é assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende, é assim que o nosso vocabulário cresce. A gente vai vendo as palavras sendo usadas, e a gente, pelos diferentes contextos que a gente vê, a gente infere o significado dessa palavra. Tá? Então, na prática, por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque essa é a base da maneira neural de aprender significado de palavras. Né? Lembra lá do Word2Vec? O que era o Word2Vec? Seja Cebol, seja Skipgram, dado um contexto, eu tento prever a palavra no meio, não é verdade? Então, dadas as palavras em volta, eu tento prever o significado que tem que ter ali no meio. E o Skipgram, que é o contrário, dado uma palavra, eu quero prever o contexto em que ela aparece. Tudo é sobre o quê? A palavra e o contexto, que são as palavras que aparecem em volta dela. Tá? Então, na prática, é sobre isso. Então, modelos de linguagem neural são basicamente todos sobre isso. Como? Usando uma parada que você já conhece, chamada pré-treino. É aí que o pré-treino entra, é aí que vem um grande diferencial, que é fazer uma task não supervisionada, uma task autorregressiva, para pegar muito texto, muito texto, e tu fazer um autorregressor em cima desse texto. O que é um autorregressor? O autorregressor é tipo, você recebe uma entrada e tenta gerar ela na saída. Né? Ele é um... Basicamente, tudo que entra tem que sair igual. Geralmente, você passa ou por compressão ou por mudança de representação, mas você tem uma entrada e quer regerar ela na saída. Tá? Então, o segredo dos modelos neurais modernos é que você pega todos os textos que você consegue e joga nesse negócio. E ele vai aprender uma porrada de palavras por contexto. Beleza? Isso é BERT, isso é GPT, isso é... Qualquer modelo massivo é tudo baseado nesse princípio, tá? Beleza? Porque isso aqui ainda não é transformadores, isso é pré-transformadores. Agora que vamos começar a falar de transformadores. Tá? Então, eu vou falar transformador e transformer, vai ficar estranho, mas esse barco vai zarpar já. Né? Então, as transformadores ou transformers é uma arquitetura de rede neural feita para processamento de sequência. Tá? Ou seja, ela é feita para quando eu tenho dados que eles têm ordem, que eles têm uma certa sequência. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser imagem. Imagem é 2D, né? Tipo, a região da imagem, um pixel não é independente, ele é dependente da posição que ele está nos outros pixels que estão em volta. Tá? Então, basicamente, para processamento de sequência, tipo uma LSTM. Só que um dos motivadores de se usar transformers, além de estar dando um resultado muito bom, é que ele não usa conexões recorrentes. Que é como a gente viu na outra aula lá, elas são ruins de paralelizar. Por quê? Você tem que computar uma célula LSTM para pegar o resultado dela e jogar para a próxima lateralmente, né? Então, você tem uma longa camada LSTM, você não consegue paralelizar ela, porque, sei lá, a quinta célula LSTM depende do resultado da quarta, que depende da terceira, que depende da segunda, que depende da primeira. Então, esse sempre foi o problema. Não adianta você ter a melhor GPU do mundo, que o treinamento de LSTM ele tem esse gargalo.
da recorrência. Tá? Então, Transformers não. Transformers, basicamente, a célula é mais parecido com uma rede densa em alguns sentidos, porque as células olham para... Cada token olha para vários tokens de uma vez. Tá? Ele é parecido um pouco com a CNN, mas nem tanto. Vamos dizer assim, ele parece mais uma rede neural tradicional, por incrível que pareça. É meio de trás para frente. Então, transformadores são redes que mapeiam um vetor de entrada para um vetor de saída do mesmo tamanho. Por isso que ele é transformador. Você dá uma entrada, um bloco, o transformador transforma elemento por elemento. E você pode passar outro bloco transformador e vai gerando transformações, mantendo o shape, mantendo a quantidade de tokens. Então, na prática, é como se eu estivesse enriquecendo as palavras a cada camada transformadora. E ela faz isso como? Para cada token, gerando uma representação para esse token e baseada não só nele, mas nos tokens em volta também, ou seja, no contexto. Tá? De forma paralela. Então, treina muito mais rápido, você consegue meter muito mais parâmetro e perde os problemas desse tempo, tá? Então, na prática, o que o pessoal fez, e até eu particularmente entendo, mas eu acho que é meio limitante esse pensamento de os blocos são todos do mesmo tamanho, entra e sai iguais. Eu acho que, tipo assim, você pode achatar, desachatar, fazer tipo uma CNN, né, fazer um funilzinho. Não tem por que ser assim, necessariamente. Mas é o paradigma que os caras resolveram fazer. Tá? Até a vantagem de que você consegue ver a sentença sendo transformada de passo a passo. Tá? Então, na prática, uma rede transformadora é uma pilha de blocos que são basicamente densas. É tudo camada densa. Só muda a forma como elas se conectam uma com a outra. Mas é gostoso porque é simples. CNN, tu vai explicar, tem um monte de filtro, um monte de passo, stride, não sei o que, cheio de gambiarra. Não, porque é muito mais simples. Só vai ter um monte de cabeça, mas é mais simples do que parece. Tá? Então, na prática, são várias densas, lineares, tendo camadas de autoatenção. O que é autoatenção? É um jeito de um token prestar atenção nos outros tokens e levar eles em consideração na hora de transformar ele na sua próxima representação. Tá? Então, a autoatenção ou self-attention é o que garante que o contexto seja usado também. Né? Aquela história, você tem um não no começo da frase, esse não vai afetar vários tokens que vêm depois. Né? Esse é um exemplo clássico, né? Porque você tem uma frase. A frase dela é bonita. Tá, a frase positiva, se eu fosse fazer qual é o nome? Análise de sentimentos, ela é bonita. Mas se eu meto não, eu espero que esse não afete esse significado aqui, principalmente, e um pouco esse aqui. E talvez até esse. Né? Assim, basicamente, esse cara aqui está afetando os sentidos da frase. Isso daqui, a atenção, as camadas de atenção vão ajudar a ele falar, cara, esse cara aqui vai impactar em tudo que for adjetivo, em tudo que for nas camadas latentes que tem positivo e negativo. Entendeu? Então, isso que a gente tem que aprender. É muito louco, isso é muito estranho, mas é foda porque, como são muitas camadas densas muito grandes, parece mágico o que está acontecendo. Né? E principalmente representação latente é sempre um negócio que fica. Rapaz, que estranho. Como é que a ChatGPT aprendeu que tem que falar isso? Né? É por intuição, não tem, é aquela história, não tem os dados gravados lá, mas ela tem tantos parâmetros que ela meio que decora contextos. Né? Então, o que é uma camada de atenção? Aqui, uma versão simples, tá? É diferente da BET, por exemplo. Isso aqui é uma camada de atenção causal simples. O que é causal? Porque é causal simples porque ela corre só de uma direção. Né? Então, se você olhar, esse cara aqui, na hora de computar o que significa esse token, eu uso só ele. Ele é o primeiro token da frase. O segundo já é ele mais prestando atenção no primeiro cara. Esse já está prestando atenção nesses dois. Tá? E aqui, ó, isso aqui, eu já ia escrever um W aqui, não pode. Importante. Aqui é ele multiplicado por um peso,
que é um peso dele... esse peso aqui é o peso dele original, e esse aqui é o peso dele com outros caras prestando atenção nele. Entendeu? E aqui vai ter uma camada de peso, tipo assim, ele pode afetar diferentemente posições diferentes da frase, etc. É bem complexo, tá? Então, na prática, ó, é quase uma rede densa. Tá quase... Se fosse... não fosse simples, fosse dupla, aí esses caras também estavam apontando para o outro lado, né? Esse aqui é causal, porque se eu quero fazer modelagem de linguagem, é sempre importante que eu não veja o futuro, né? Porque modelo de linguagem vai ser o quê? Prever próxima palavra, gerar texto. Eu não posso gerar um texto sabendo o futuro, isso não faz sentido, né? Eu não posso gerar a próxima palavra sabendo a seguinte, senão destrói tudo, né? Mas para modelo de classificação, etc., você pode olhar o passado de boa. Isso é, inclusive, porque BERT não fica tão bom na hora de gerar, né? Porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para aprender contexto de frase inteira. Tá? Diga. Esse prestar atenção no bloco anterior, não sei se for falar matematicamente, seria: eu vou usar os dois vetores como entrada numa multiplicação de matriz, só que essa atenção vai ter um peso diferente, talvez menor do que o principal ali, é mais ou menos isso. Isso, eu vou mostrar matematicamente melhor, mas sim, ó. Aqui, ó, o embedding de saída desse segundo cara vai ser baseado tanto no peso dele, quanto nesse vetor de atenção para esse primeiro token aqui. Então, basicamente, aqui vai ter um peso, eu vou multiplicar o sentido dessa palavra por um peso e vou juntar ela de alguma forma. Eu posso somar com peso, eu posso tirar a média, eu posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, com esse outro vetor vezes esse peso, e essa alteração aqui vai me gerar a transformação, tá? Claro que quando a gente for ver transformer real, é mais complicado, tem um skip connection para cá, tem um monte de gambiarra, tudo tem uma razão de ser. Mas isso aqui é um layer, essas setinhas são a camada de atenção, tá? Quando eu falar atenção, é isso aqui, é basicamente o cara, além de receber o token como entrada, ele recebe informação dos tokens anteriores também, tá? E aquela história, com os seus próprios parâmetros. Quanto maior... Isso aqui, vocês estão vendo, né? Quanto maior a frase, se explode o número de parâmetros, né? Porque, aquela história, se eu tenho 1000 tokens, o último cara, mesmo causal simples, tem que prestar atenção em 999 outros tokens, né? Então, na prática, eu não tenho mais a recorrência, que era mais sofisticada, mas eu paralelizo muito mais, então eu posso meter muito mais parâmetros nesse negócio. Tanto que a BERT é muito maior. Eu lembro a primeira vez que eu vi BERT, eu falei, cara, nunca vou conseguir treinar um negócio desse tamanho. Não. Hoje em dia, BERT não é nada, né? Hoje em dia já é suavinho, né? Mas naquela época a gente nem tinha GPU que cabia a BERT inteira. Não tinha. Nenhuma. Então a gente treinava a BERT, tipo, pegava as 4, 8 primeiras camadas e treinava, entendeu? Fazer uma gambiarra, porque transformador tem essas, né? Você pode pegar pedaços, diga. Por que, em vez de não prestar atenção nos 4 anteriores em por um, por que não prestar atenção só no quarto já com a representação fundida? Porque isso é recorrência. Porque se eu pego esse cara e passo para cá, sim, eu tenho que esperar esses caras aqui. E esse é o problema. É só isso. Aí eu treino muito mais devagar, eu leio muito menos texto e acaba... Era a maldição do LSTM, eu não conseguia... Aqui eu treino muito mais rápido, porque os caras que vão treinar uma BERT, eles não vão pegar, sei lá, 30, 80 no laptop dele e rodar. O cara vai lá numa nuvem, pegar 200 T100 a 200, vai pegar as máquinas parrudas e treinar essa merda em paralelo. Totalmente paralelo. Cada coisa dessa está sendo treinada em paralelo. Ele espalha bem na rede, tá? Né? Porque pessoal, isso paraleliza, vamos dizer assim, uma camada você consegue fatiar ela, você consegue paralelizar ele camada a camada. Muito bem, muito bem. Né? Porque cada bloco depende do anterior, mas você pega um bloco, paraleliza. Pegou o resultado, pega o próximo bloco, paraleliza. E taca de pau, taca de pau, taca de pau. E é relativamente simples de fazer, porque tem poucas dependências. Dentro de um bloco não tem dependência nenhuma. Né? Eu tenho essas entradas e eu posso fazer tudo isso aqui em paralelo. Suave. Tá? Então, vamos entender como funciona
de uma forma simples essa camada de atenção, né? Porque é engraçado, antes do attention is all we need, já existia atenção, mas era bem simples. Era literalmente, tu bota aqui um vetor do lado e todo mundo presta atenção nele. Parece um residual, só que é um residual com peso, era só isso, né? Tanto que quando saiu o paper, eu falei, pô, mas atenção, é um negócio tão bobo. Porque, ó, se tu olhar aqui, isso aqui é bobo, né? O que é isso aqui? É quase uma densa. Não é verdade? Não é como se isso aqui fosse uma densa. É só isso. Só que acaba funcionando por outras razões, pelo jeito que é feito no transformador de um jeito mais bonitinho. Tá? Mas vamos ver como isso fica matematicamente. Tá? Então, vamos pegar aqui o cômputo de Y3. Y3 depende do valor de X3, né? Que é o direto, mais a atenção que ele presta de X1 e X2. Tá? Então, aquela história. Eu tenho a forma mais fácil de eu comparar dois vetores, eu pegar um vetor e comparar com o outro, para ver se eles são parecidos ou não, se são legais, é o produto escalar. Tá? Vou botar isso aqui porque tem na BERT lá na frente. Tá? O que é o produto escalar? Vocês lembram? É tipo multiplicação de matrizes. O que acontece quando eu faço multiplicação de um vetor por outro? O que é isso? Vamos pegar aqui. Um vetor é assim, o outro vetor é assim. Se eu faço uma multiplicação dessa, qual é a dimensão do meu resultado? É um elemento, né? Que eu multiplico isso por isso e me dá. Isso vai me dar um valor, que é esse vezes esse, mais esse vezes esse, etc. Então, aquela história. Uma das formas de comparar vetores é pegar o x3, por exemplo, multiplicar escalar por x1, isso vai me dar um valor. Multiplicar x3 por x2, isso vai me dar outro valor. Tá? Então, na prática, isso é uma forma de medir similaridade entre vetores. Quanto mais similares os vetores estão, maior esse número vai dar. Né? Por que eu digo isso? Porque se todos os números aqui forem positivos, e aqui também, isso vai dar um número positivo alto. Se todos aqui forem positivos e todos darem negativos, isso vai dar negativo. Certo? Se aqui for tudo negativo e aqui for tudo negativo, vai dar positivo. Então, se eles estiverem no mesmo sinal, cresce. Se eles tiverem sinal trocado, diminui. Certo? Então, isso aqui é uma forma simples de gerar um vetor um escalar que une os dois. Né? Que vai ficar quanto mais alto, melhor a similaridade. Tá? A gente vai chegar em algum lugar, fica tranquilo. Tá? Aquela história. Isso daqui pode chegar no infinito, ou menos infinito. Ele não gosta de infinitos nas nossas redes neurais. Sabe por quê? Números grandes com float. Dois problemas com float. Números muito grandes e números muito pequenos. Vocês sabem por quê? Vocês sabem como é a representação? Se tiver aula de cálculo numérico, eu não sei. Né? Sim, há muito tempo atrás. Tu teve comigo? Então você sabe, cara. Então você sabe o que eu vou falar agora. Na prática, a representação numérica, float, eu tenho aqui 0. Aqui eu não vou lembrar qual é a letra romana, a letra grega aqui, mas tem um cara aqui que é o menor positivo. E a representação, ela não é linear. Vou pegar aqui na... O que significa isso? Significa que quanto maior o número, maior o gap de representação entre eles. Né? O float ele vai muito longe, ele vai até trilhões, 4 trilhões. Mas, chegando numa escala muito alta, ele começa a dar problemas numéricos. Então, o quê? Entre esses dois números aqui, não existe representação. Então, vamos dizer que esse número aqui seja, sei lá, 10 elevado a 43. Isso aqui é 10 elevado a 44. Não é isso porque é binário, tá? Sabe o que significa? Que eu posso fazer esse número mais uma porrada de coisa que ele vai brincar e continuar aqui. Aí você quebra a adição. Quando você quebra a adição, as coisas param de funcionar. É tipo assim, um número mais um número positivo dá o mesmo número. Então, tu tem uma igualdade, ele não devia ter. Se é uma subtração, então lascou-se. Você pega dois números diferentes, subtrai um do outro, dá 0. Lembrando que 0 são ruins, né?
Então, quando os números começam a crescer, os gradientes começam a quebrar, a rede para de treinar, tudo começa a ficar estranho. De forma similar, se eles forem muito pequenos, é perigosíssimo, porque existe o menor número representável. Depois desse número, se tu diminuir ele cai direto para zero. E zero é ruim, tá? Zero sempre é ruim. Por quê? Porque se multiplicou por zero, sai zerando tudo, né? E redes neurais raramente dá zero. Por quê? Porque tem um monte de flutuação de float. Aliás, eu tenho um Python aberto aqui. Vou mostrar um clássico. Deixa eu botar a câmera para cá. O clássico erro de arredondamento, né? Zero ponto dois mais 0.1 menos 0.3. O clássico do clássico. 0.2 mais 0.1 menos 0.3 não dá zero. Dá um número pequeno, ó, vezes 10 a menos 17, mas não dá zero. Por quê? Porque ele não tem representação exata de 0.2, se não me engano. Ou é 0.1? Acho que 0.1 é dízima. Binário, como é que é o nome? Tem muita dízima periódica em binário. Muito mais do que em decimal. Principalmente nos números fracionários. Tem muito. Porque vocês sabem como é que é binário, né? É 0.5, 0.25, 0.125. Você só consegue somar nessas frações que são potência de 2. Então, tem muita dízima. Muito número não representável em binário. E aí você dá num arredondamento desse. Aliás, essa é a razão porque nunca se usa igual com float. Nunca. Nunca usem igual com float. Nunca usem igual com float. Porque isso aqui não é igual a zero. Isso é uma ótima razão para não usar igual com float, né? Se quiser usar igualdade, você tem que ver se ele é maior ou menor do que valor mais um erro. Né? Você faz assim, v menos erro menor que x, menor que v, que é só a margem de erro que você aceita. Né? Assim que se faz uma igualdade em float, tá? Isso é importante. Tá? Então, beleza. Olha, sair dos valores infinitos, para uma tangente falando um pouco sobre infinito, vamos transformar esse valor em qual é o nome? Em normalizado, né? Uma coisa entre 0 e 1. Então, vamos passar um softmax aqui, né? É elevado ao score sobre a soma de todos os scores. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um vetor, dois vetores e comparando. Eu vou usar isso para quê? Para pegar o vetor original, por exemplo, o x3 que eu estava querendo usar, e comparar quão a ver ele tem com a tensão de x2 e x1, para ver como esses caras vão influenciar no resultado final. Então, ó, eu posso ponderar a entrada de acordo com esse alfa. Tá? Então, aqui, ó, o que seria? O x1. Isso é só uma forma de fazer a tensão. Quão similar x1 é de x3 vezes x1, mais quão similar x2 é com x3 vezes x2, mais x3. Você pode botar um direto. Tá? Então, agora eu tenho aqui três camadas, x1, x2, x3. Vai ser esse cara, mais um alfa. E aqui outro alfa. É só uma forma de implementar. Então, ó, vai ser esse cara, mais esse daqui ponderado por quão parecido ele é, mais esse aqui ponderado por quão parecido ele é. Certo? Então, isso é uma forma de fazer a tensão. É uma tensão baseada em similaridade entre vetores, só um jeito bem simples. Tá? Na prática, não vai ser com similaridade, vai ter um vetor treinável, mas esse daqui é uma proposta de tensão que existia. Tá? Tá aí, tudo bem? Tá. Agora, aí a questão é, onde veio o pulo do gato para fazer Transformer ficar realmente interessante? Uma ideia, na hora de implementar, que está lá no Attention is All You Need, que eu demorei um pouco para entender o conceito, é que ele consegue ver cada valor tendo três papéis diferentes. Né? O valor, ele ao mesmo tempo, ele serve de três formas. Ele serve como valor,
começar atrás para frente. Que é ele mesmo, né? Então, aquela história. Deixa eu... X1. 3. Então, nesse nosso exemplo de calcular o alfa da similaridade, a gente tem ele como valor, que é ele mesmo. A gente tem ele como consulta, que é o quê? Eu tenho que ver esses caras com relação a ele, na verdade. Então, ele vai ser usado para modificar esses aqui. E todos eles vão ter como chave. Então, isso aqui é a chave. A chave do X1 é esse cara. A chave do X2 é esse aqui. Então, o que é a chave? É o valor que eu passo de atenção para os outros blocos. Aí, tudo bem? Então, ó, esse valor aqui é a chave. Vai ter um valor de consulta, que é o quê? Que eu vou usar para combinar ele com as chaves. Eu não vou combinar direto, como a gente fez aqui, só com um produto escalar. Vai ser esse cara vezes uma matriz de pesos, multiplicado por esse cara vezes uma matriz de pesos. Aí sim eu faço o escalar. Entendeu? Então, na prática, eu não uso direto o cara de entrada como consulta. Eu transformo ele para fazer consulta. Então, esse mesmo cara vai ser usado de 3 formas diferentes. Como ele mesmo, ele servindo de atenção para outros caras e ele modificando as atenções que ele tá vendo. Vocês estão entendendo? Deu para entender? Isso é meio complicado, mas ele entendeu isso, passou, acabou, transforma. Tá? Então, de novo, deixa eu voltar aqui para... Como se fosse consulta, ele é um vetor, uma matriz a matriz é passiva e o valor, a matriz é ativa. O valor é ele mesmo. Valor é o valor dele. Porque isso aqui depois a gente vai ver tem uma skip connection vindo para cá. Então eu vou pegar o valor dele e multiplicar por... Consulta, eu transformo o valor dele com relação à atenção dos outros caras. Tipo assim, eu não uso direto o valor dele. Eu pego, transformo ele, olha, vamos dizer, isso aqui é um adjetivo. Então é importante eu prestar atenção nessas coisas aqui. Então essa transformação vai falar, quando for para olhar a atenção, use desse jeito esse vetor. Quando for para usar o valor mesmo, use do outro jeito, do jeito do valor. Entendeu? Três. Essa pega que a gente vai treinar, que vai ser usada como erro. Isso vai ser uma cabeça de atenção. Toda cabeça de atenção vai ter essas 3. Porque você vai olhar, se você olhar lá na BERT, tá bonitinho. Entre o Q e o K, aí ele mistura os dois, e o V passa aqui e soma. Esse design? Então vai. Pelo menos a gente está revisando para todo mundo saber direitinho, né? Cadê? E a chave é em relação à atenção dele para os próximos. Isso. Tá. De fato, até agora eu estou repetindo a aula passada, né? Do Altigrado. Mas tudo bem, faz parte. Isso aí não tem mais. Né? Pois é, então, na prática, então, eu tenho 3 tipos de embedding para a mesma frase e eu vou pegar os transformadores e dar um peso, tipo assim, eu tenho o peso dele de consulta, o peso dele de chave e o peso dele de valor, tá? Isso vai entrar mais para lá, né? Tá aqui. Aqui é uma arquitetura transforma agora com os 3. Vamos dar uma olhada. Entrou. Esse daqui tá sequencial da esquerda para a direita, tá? Tá voltando. Então, ó, aqui o X3. Ó, ele como chave tá aqui. Ele como consulta. Tá aqui, ó. Não, é da esquerda para a direita, tá? Cadê? Ó, o valor está sendo concatenado sempre no final, depois da atenção, né? Então, o que está acontecendo? Isso aqui está calculando a atenção
esse cara com relação aos outros, ó, pode ver que é o consulta mais chave, né? E aqui ele como consulta, está invertido, eu acho. Ele aqui entrando nos outros também para fazer atenção nos três, tá? Então, ó. O V é o valor do X3 ali. É o valor multiplicado por um embed que vem direto para cá. O valor ali é a consulta. Tá meio estranho. Esse desenho tá meio estranho. Parece que tá investido assim na ordem. Não, pode estar vindo para frente e tá faltando esse que sair de algum lugar. Né? Não, mas. Tá. Isso daqui. Agora entendi. Ele tá mostrando só do ponto de vista do X3. Entendeu? Então, ó, do ponto de vista do X3, ele é a consulta. Ó, ele como chave, ele é consulta consigo mesmo. E gera a atenção dele consigo mesmo e soma com valor. Com relação ao X2, ele é a consulta, soma com a chave, passa aqui e gera um outro valor. E com relação ao X1, ele é a consulta, soma com a representação de chave, gera um terceiro valor. Eu somo com V aqui, faço o somatório de tudo, isso vai me dar o Y3. Então, isso é só do ponto de vista de Y3. Ele tá computando o quê? Esse cara prestando atenção nele mesmo. Esse cara prestando atenção no X2, baseado no K. Esse cara prestando atenção no X1. Tenho aqui valores de... como se diz? Valores de quão importantes estão sendo cada um desses, né? Então, aqui, ó. Se ele achou com essa atenção que X1 é muito importante, ele vai pegar o valor de X1 e somar aqui com um valor alto. Ou seja, eu estou botando mais o peso de X1 na representação final. Certo? Estão entendendo? Ó, aqui é um softmax, gente. Significa que eu estou ponderando, falando assim, olha, você vai ser 70% X3, 20% X2, 10% X1. Tá? E aí sim eu somo com valor. Lembrando que esse valor já é modificado também, porque aqui também tem uma matriz de peso. Estão entendendo? Então, o que sai ali da softmax é os pesos, para, sei lá, ali X1, 80%, sei lá, aí multiplica com o valor que sai do X1 e dá a representação dele ponderada. Isso, lembrando, isso é a representação de Y3 ponderada com relação a todos esses caras. Então, você consegue olhar até o começo da frase. Você consegue olhar na hora bonita, falar, pô, esse não aqui, ele sai modificando esses caras, né, tem que dar um peso alto e o vetor tem que estar com essas regiões de inverter alto, entendeu? Na verdade, é porque, ó, ele vai receber não e bonita. Tipo assim, bonita é a consulta, não é o que. Aí ele vai juntar os dois e vai falar, cara, inverte o valor de todo mundo, né? Entendeu? Diga. Porque eu não consegui. É tão complexo, né, que é difícil, pelo menos eu não estou conseguindo associar. Por que o nome chave, por que o nome valor, por que o nome consulta? Eu poderia ser uma matriz, na minha cabeça poderia ser A, B e C. Porque eu tenho uma justificativa. Tem uma justificativa. Esse cara, é porque, do ponto de vista do Y3, eu quero pegar o X3 e ver ele com relação aos outros. Então, a que vai ser com relação aos outros é o X3 sendo uma consulta. Ele está comparando. Você poderia chamar de chave, poderia chamar de candidato, poderia chamar de. Porque, tipo assim, ele é a consulta porque eu estou consultando toda a camada de atenção para ver. Como eu posso dizer? Como é que é a relação dessas palavras anteriores com a minha palavra consulta. Tá? E o valor é porque é o valor mesmo. Tipo assim, é o cara que sai com o valor do embedding, obviamente transformado e tal. Certo? É meio complicado. Eu também, a primeira vez que eu estudei, eu falei, mas isso é tudo arbitrário, né? É tudo na doida, mas não, funciona direitinho, porque isso foi pensado para usar esse cara com relação aos outros. Tá? Certo?
Então, vamos lá. Rapidinho, porque vocês já viram isso, né? Aula de revisão. Então, esses produtos escalares geram valores grandes que podem, como eu falei, levar a problemas numéricos no gradiente. Tá? Então, mesmo fazendo tudo isso, eu tenho que escalar de novo. Geralmente, o pessoal, e está no paper da BERT, escala por raiz quadrada da dimensão dos vetores de atenção. Tá? Isso aí dá uma diminuída nos valores, sem standardizar, sem fazer nada muito pesado. Tá? Se bem que depois eu acho que na BERT standardiza. Né? Acho que tem até nos slides aqui. Tá? Então, isso aqui é só para não deixar crescer, porque quanto mais dimensões eu tiver, mais números eu estou multiplicando e somando, mais o valor pode subir. Então, isso aqui dá uma diminuída nos valores. Tá? Vocês vão ver essa raiz quadrada das dimensões da chave em outros lugares. Tá? Então, vamos lá. Então, eu posso calcular os vetores da entrada inteira. Tá? O vetor consulta vai ser o vetor de entrada vezes uma matriz de pesos, né? Ou seja, para cada entrada eu vou ter os pesos desse cara, os vetores chaves também e os vetores valor também. Então, eu vou ter uma matrizona. Na prática, a gente concatena esses negócios, né, para virar uma matrizona, com os pesos dele para os três aspectos para toda entrada. Então, entrada vezes dimensão, geralmente se usa a mesma, vezes 3, né? Então, se eu tenho lá 1000 tokens de entrada, é 1000 vezes tamanho disso aqui vezes 3. Um monte de parâmetros. E uma camada, né? Então, por isso que a BERT rapidamente explode a quantidade de parâmetros, porque vai tendo muita coisa. Geralmente, o pessoal calcula a tensão simplesmente multiplicando a matriz consulta, aliás, o resultado da consulta vezes o resultado da chave transposta, né? Porque é uma multiplicação, senão elas não iam bater a coisa. Então, isso vai me dar um vetor V, que da dimensionalidade D, que é N, que é o tamanho da entrada, vezes D, que é o tamanho dessa matriz, desse vetor de atenção, certo? Então, N por D, que é a entrada. Né? Desculpa, esse D é o tamanho do embed de entrada. Então, isso aqui, na prática, se eu multiplico esses dois, ele dá o mesmo tamanho da entrada. Isso é bom, porque vocês já fizeram coisa com TensorFlow? Direto? O inferno do TensorFlow é que nunca bate o diabo das dimensões. Nunca. Aí, tipo assim, parece aluno de graduação que você faz um for, não funciona, e você bota mais um na condição para ver se funciona. O cara tá mexendo com o TensorFlow, não funcionou. Aí tu começa a transpor matriz até que o negócio encaixa sozinho, sacou? Porque é um inferno de dimensões. Tipo assim, se tu não anotar direitinho as dimensões da matriz, rapidinho se perde, né? Então, na prática, ele tem essa vantagem de como se diz? Dar uma mesma dimensionalidade da entrada. Então, na prática, o que acontece? É um softmax. Isso aqui é a versão matricial daquilo que eu mostrei, tá? É a versão matricial disso aqui. Por quê? Porque eu faço tudo de uma vez, porque esse é o jeito certo de fazer as coisas com Deep Learning. Eu multiplico a matriz de consultas com a matriz de chaves transpostas, já divido pela dimensionalidade, taco softmax e multiplico pelos valores. Então, reparem. Uma multiplicação de matrizes, uma divisão, outra multiplicação de matrizes. É isso que Deep Learning faz bem. É isso que os modelos rodam rápido. É multiplicação de matrizes. Né? Só uma camada pequena, se parar para prestar atenção. Porque, assim, não tem complexidade. É 2 multiplicações. Né? É complicado entender, mas aí tu vai olhar, é trivial. É só camadas semidensas aí. Tá? Para a Language Model, isso aqui gera um problema. Por quê? Porque eu vou estar vendo o futuro. Eu não posso ver o futuro. Porque aqui está a matriz inteira. Então, eu vou estar multiplicando 2 matrizes quadradas, né? Só que a matriz quadrada tem o cara atual e tem os próximos. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, que seria a representação do ela, aqui do lado vai estar as outras. E eu não quero isso, não. Porque eu não posso olhar para o futuro quando eu estiver fazendo a representação do ela. Como é que resolve isso? Gambiarra. A sua amiga. Eu taco menos infinito no resto, que isso aqui vai destruir a atenção desses negócios aqui e está resolvido. Ó.
Então, na prática, o que se faz é isso. Você pega a diagonal, a triangular superior da matriz, e tu não zera, porque zero é ruim. Bota um menos infinito aqui, para não dar mais problema. Tá? Então, pode ver. Ó. O 5, o 1 é a consulta e chave dele mesmo, simplesmente. Né? Que é ele com ele. Aqui, ó, já é ele com o anterior. Ele com os anteriores. Aí, eu quero falar, BERT não precisa disso, que BERT não é language model. BERT é um encoder, é um autoencoder. Né? Então, BERT ele usa a matriz inteira. Tá? Ele treina o codificador e o decodificador em separado. Tem uns... A gente vai chegar nisso. Tá? Então, aí, uma questão importante. A camada de atenção tem tamanho quadrático, porque é aquele vezes T, né? Então, olha a história. Quanto maior a minha sequência, maior vai ser essa matriz, né? Se eu adicionar um token, aqui está 5 por 5, né? Se eu adicionar um sexto token, eu adiciono uma coluna e uma linha. Então, isso gera um problema que não dá para ser muito grande a entrada, que é quadrático. Então, o número de parâmetros de multiplicações vai ser quadrático também. Certo? Estão entendendo? Entendeu? Né? Geralmente, esses modelos, mesmo sendo parrudos da descrição, eles vão ter tipo assim, um parágrafo, uma página, não muito mais que isso. Quantos tokens na BERT? 1048 tokens na BERT, por exemplo. Aí dá 1048 vezes 1048, isso vai dar 1 mega, né? Vai dar 1 milhão. Né? Ainda é razoável, né? Aí 1048 é pequeno, né? Se pensar em tokens, isso não dá uma página. Né? 1048, mesmo porque não são palavras, né? Tem subpalavra na BERT ainda. Tá? Opa, deixa eu diminuir aqui. Cadê? Tudo bem. Acho que não vai mais entrar ninguém. Mas foi vacilo, que eu tinha visto que ele tinha falado que só tinha dado até LSTM, pegar transformadores desde o início. Então, que eu gosto desse comecinho. É uma intuição que eu demorei pra caramba pra pegar, cara. Porque é ruim, né? Tipo assim, parece meio mágico, meio místico, meio doido, né? Então, uma das vantagens de ter entrada e saída do mesmo tamanho é o quê? É que tu consegue pegar uma camada de transformadores e usar ela em cima de si mesmo. Sair usando camada atrás de camada atrás de camada para fazer pilhas de representação. Então, aqui, ó, aqui já é um transformer mais clássico, né? É o quê? Tem aqui minha entrada, passo numa camada de alta tensão, que tem lá as 3 cabeças, né? E passo uma conexão residual aqui. Isso aqui é importante. Que conexão residual? Eu pego a minha entrada e passo aqui direto e somo com a saída da camada de atenção. Então, agora não é mais só a atenção. É a atenção somada com os embeddings originais. Por que isso é importante? Para eu não perder, para eu não esquecer o original, né? Você acaba transformando tanto a entrada que você pode perder a frase original, entende? Isso é ruim. Né? Que aí tem um negócio chamado concept drift, né? Que os conceitos começam a andar. Aí começa a andar demais, daqui a pouco você começa a se confundir. Isso acontece com o cérebro humano, né? Tipo, você pensa tanto numa frase que você esquece as palavras individuais e às vezes até muda o conteúdo na sua cabeça. Então, normalizo, passo numa densa, residual de novo, para não perder, normalizo e saiu. Repito isso muitas vezes, acabou o BERT, acabou a aula, como poder implementar? Não, né? Ainda tem mais coisas. Mas, então reparem que é bem simples. Óbvio que aqui tem mais complexidade, mas não é nada de outro mundo. Né? É uma densa, atenção, soma residual, normaliza. Densa, soma residual, normaliza. Normalizar para sempre manter os valores num ambiente numérico legal, para evitar que o negócio exploda muito para cima ou para baixo. Tá? Então, vamos lá. Então, falei, a residual é só um jeito de passar a informação inteira para as camadas para frente, para não se perder. Tá? Geralmente, isso aqui é super simples. Você pega e soma mesmo. Tipo assim, soma o resíduo com a saída da transforma. E a normalização?
padronização padrão, né? Que é valor menos média sobre desvio padrão. Isso aqui, clássico, funciona bem, né? Gera distribuição legal, gera distribuição centralizada no zero, né? E aí agora a saída fica valores negativos e valores positivos mais ou menos na mesma proporção. Isso é bonito, isso é aceitável, redes neurais trabalham bem com isso. Né? Porque redes neurais, muitas vezes, a maioria das funções de ativação, elas diferenciam números negativos de positivos, na verdade. Pensa no sigmoide. No sigmoide, 2 números positivos, grandes, a diferença é quase nada. Mas 2 números, um pouco negativo, um pouco positivo, é bastante alta a diferença. ReLU, né? A maioria das funções de ativação, elas funcionam melhor próximo do zero. Tá? Então, eu normalizo, mas eu faço batch normalization treinável. O quê? Eu gero 2 parâmetros treináveis pela rede, um gama e um beta, que é o piso e o ganho. O quê? O piso, eu posso que ele não centralizar no zero, pode ser interessante para a rede, nesse caso, centralizar um pouco mais alto, por exemplo, ele aumenta o piso. E, esse cara aqui, ainda, esse desvio padrão é muito alto, o negócio, tipo assim, ainda tem uns valores altos, a rede pode sozinha aprender. Vamos dar uma diminuída nesse sinal aqui, que ele não é tão importante, vamos dar uma achatada. Então, a rede aprende mais 2 parâmetros nessa... Você nunca tinha visto batch normalization? Em alguma disciplina? Então, isso aqui é basicamente isso. Eu pego a minha... Isso aqui é layer normalization, no caso. É só dentro da camada. Eu posso fazer pelo batch inteiro. Tá? Que é basicamente 2 parâmetros treináveis que, em vez do negócio ficar centralizado no zero, ele pode ficar centralizado onde a rede achar melhor e amplificar ou desamplificar o sinal. Diga. Esse bloco, ele pode ter mais? Pode mais mesmo? Pode. Mas geralmente é melhor ter mais blocos. É porque eu estou pensando aqui sobre o propósito de ter o Resolve Connect. Né? Falou ali que é para não perder informação das camadas anteriores. Né? Só que a informação já não está embutida dentro da camada que está saindo dos flippoints dele. Não, então. Não, então, ó, vamos olhar aqui. Não, aqui é só uma soma. Isso aqui é leve. Mas a questão aqui eu posso dar valor demais para a atenção, e a gente tem que pensar que isso é uma rede profunda. Tipo assim, essa rede vai ter um monte de camadas dessas. Sem essas residuais, os termos individuais vão sumindo. Porque os termos vão começar a ficar o termo com relação à frase, o termo com relação à frase, aí vai ficar a frase com relação à frase, e eu perco as palavras individuais no meio também. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, se eu não fizer esse residual aqui, esse valor de x3, ele vai passando em camada de atenção, ele vai sendo x3 com relação às consultas, x3 com relação às consultas. Eu estou diluindo o valor de x3, porque eu estou adicionando mais informação. Assim, eu garanto que o embedding das palavras originais vão até o fim da rede. Eles vão até lá. Então, fica assim. Aqui está o significado das palavras, e aqui está o significado das palavras, e aqui está um relativizador com relação ao resto da sentença, entendeu? Dá para fazer sem? Dá. Eu não sei se vai prestar. Está no paper original, né? Tipo assim, com certeza testaram sem, estava uma merda. Aí, porra, se a gente somar aqui, provavelmente, para tradução, provavelmente seria ruim. É que, sem esse residual, eu acho que funcionaria bem para classificação, por exemplo. Não está preocupado com as palavras individuais, com a estrutura da frase. Mas mesmo assim, eu tenho a impressão que sem o residual, isso ia acabar todo mundo virando todos os tokens viram um sentido só, que é o sentido da frase toda. Mais ou menos. Porque todo mundo está prestando atenção em todo mundo. Principalmente os últimos aqui, eu não sei. Não sei, isso aqui deixa ela mais no chão. Tá? Vamos lá. Caralho, já são 3 horas. Só que na BERT real, não tem só uma cabeça de atenção. Não tem só uma camada de atenção. Cada bloco desse vai ter múltiplas cabeças de atenção. Por isso que é multi-head attention. Por quê? Porque cada cabeça dessas vai poder prestar atenção num aspecto diferente da frase.
Ó, continuando essa frase aqui, ela não é bonita, mas é rica. Aquela história, uma cabeça pode estar prestando atenção no não, por exemplo. Ela está prestando atenção mais nesse significado. Esse pedaço aqui pode estar meio perdido. Mas é interessante eu saber que esse cara é relacionado com esse aqui e que ele não é relacionado com esse não aqui, na verdade. Então, com múltiplas cabeças, as cabeças conseguem prestar atenção em aspectos diferentes da frase. Isso acaba sendo treinado. Então, provavelmente, vai ter uma cabeça que foca mais nos pronomes, outra que foca mais nos objetos, nessas relações. Então, a rede acaba sendo treinada e acaba aprendendo esses padrões sozinho, sem eu precisar falar. Essa é a cabeça disso, essa é a cabeça daquilo. Ele naturalmente ele vai se especializando, certo? Então, na prática, cada cabeça vai prestar atenção num aspecto diferente da frase, tá? Então, por que isso? Porque um bloco transformador não ia conseguir pegar todas essas distinções. Ele ia focar, na medida do possível, no que desse, mas não dá para focar em tudo ao mesmo tempo, né? Não dá para tudo ser prioridade, né? Se tudo é prioridade, nada é prioridade. E a atenção é justamente isso, foque mais nessas palavras aqui, né? Aliás, essa é a diferença da atenção para uma densa simples, né? Esse negócio de usar a consulta junto com chave e treinar esses pesos tudo junto, faz com que, como pode dizer, ele seja mais sensível ao contexto da frase inteira, tá? Tipo, depende de qual é a palavra consulta e da palavra anterior. Não é, se fosse só uma densa, era só anterior multiplicada por um peso e pronto, tá? Não teria essa mistura dos dois, tá? Então, na prática, agora, eu tenho várias cabeças de atenção. Então, agora, ó, mesmo esquema, para pegar um cara, ele passa agora por várias cabeças de atenção. Cada cabeça de atenção vai me dar um resultado. E eu faço uma projeção, por exemplo, multiplico por um peso e vai me transformar essas 4 cabeças de atenção de volta no tamanho correto. Tá? Essa projeção pode ser somar, pode ser multiplicar, pode ser ter pesos, tá? Isso vai de representação em representação. Acho que soma na BERT. Soma? Não sei. Certo? Isso, a transformação da cabeça 1 passa para a cabeça 2? Ou... Não, é misturado. Tá. Não, as cabeças são independentes, elas geram resultados diferentes, então elas geram representações da frase de acordo com diferentes atenções. Então, cada cabeça vai prestar atenção num aspecto, cada uma vai gerar uma representação da frase e a gente vai juntar todo, no caso do Tolkien, né? E a gente vai misturar isso tudo para gerar uma representação de Tolkien. Tá? Isso com todos os Tolkien. Cada Tolkien tem uma cabeça que faz, é tudo em paralelo, né? Por isso que é bastante coisa, né? Se você está multiplicando por 3 o peso da atenção na BERT. Né? Mas até agora, a representação dos tokens não está levando em conta a posição dele, né? A gente não está vendo primeira posição, segunda posição, começo, final de frase. A única coisa que leva em consideração posição qual é a palavra que eu procuro? Que só tem conexões para trás, né? Mas, tipo assim, não tem diferença real entre esse e esse fora os pesos, né? Mas seria interessante falar, porra, essa palavra está no começo da frase, está no segundo. Ter essa informação também encodada nos embeddings, tá? Então, como a gente faz isso? Como a gente adiciona informação de posição aí? Uma forma que se estruturou bastante um tempo atrás é criar mais um embedding. Agora, além de ter embedding de significado, tem embedding de posição. Aí tu multiplica ele pelo embedding de significado e ele vai perturbar esse significado para falar, olha, é um não no começo da frase, é um não no fim da frase, é um não na posição tal. Essa é uma forma que é usando embeddings treinados para você aprender a posição. Então, tem um desenho aqui. Ó, a palavra Janet, eu somo ela com embedding de primeira posição, Will com embedding de segunda, Beck de terceira, quarta, quinta. Aí você tem mais parâmetros para treinar agora. Se além de treinar os embeddings das palavras, você está treinando os embeddings das posições das palavras.
Na cabeça da posição estava contigo disso, porque, vamos supor, o não, né? Ele está ali na segunda, então ele vai levar em consideração dois elementos, né? O não e o ela, ali no caso. Uhum. Se ele estivesse em outra posição, ele ia levar em consideração outras palavras. Sim, sim. Não, isso sim. Mas, por exemplo, quando ele é consulta, fora os vetores específicos, ele não tem diferenciação entre um não aqui ou aqui, porque ele vai pegar o embed do não, multiplicar pelo vetor consulta aqui e passar. Agora, ele vai ser o não já modificado pelo embed de 1, que vai passar pelo vetor consulta aqui, entendeu? Então tem mais informação de posição. Né? Qual é o problema de treinar embed posicional? Primeiro, é mais parâmetro. Segundo, muito treino. Olha, até agora, ainda está parecido com o que o Adriano falou na aula? Acho que agora já está fazendo um pouco. Posicional, a gente não viu, viu atenção. Tá, tudo bem. Então, muito treino para as posições iniciais, porque frases são pequenas, né? No começo da frase eu vou ter treino para todas elas. Posições grandes eu não vou ter, né? Você, a partir do 10º token já começa a ter pouco treino, porque as frases geralmente são mais curtas, etc. Né? Então, na prática, isso aqui não é tão usado nos transformadores hoje em dia. O que o pessoal usa? Usa uma função fixa que captura os relacionamentos entre posições da frase. Tá? Então, eu faço uma função que transforma um pouco os embeddings de acordo com a posição. Tá? De que forma? De uma forma que as transformações fazem com que a representação da posição 4 seja parecida com a representação da posição 5, muito mais parecida do que com a 17. Então, é como se eu pegasse os vetores e desse uma mexida neles de acordo com a posição. Então, você vai meio que pelo ângulo do vetor, você consegue ver, a rede naturalmente vê, esses caras são meio próximos, esses caras estão distantes, porque você está pegando o vetor e está dando uma puxada. O paper original dos Transformers usava uma gambiarríssima misturando seno e cosseno. Gambiarra safada, meu amigo. Né? Essa daí, quando eu li pela primeira vez, bicho, do nada, né? Mas Só uma coisinha que eu acho, não sei se eu deixei passar para ti. Ele está transformando um X em um Y, né? Quando esse é o composto transforma. Isso. Para colocar o contexto da frase toda naquele embed. Né? Isso. Só que o X inicial, ele é o quê? Ele é uma string, é uma representação numérica aleatória? O X é um vetor one-hot ligado com o cara, que aí eu vou ter uma densa para fazer um embed dela. Esse é o X. Ou a hot mais em relação ao vocabulário. Tá. Pensando em texto. Esse em texto aqui, é a palavra, passo uma hot, multiplico por uma densa, esse é meu primeiro X1. Aí essa densa eu posso pegar pré-treinado também. É o mesmo esquema que a gente estava vendo em LSTM. A entrada é igual, entendeu? Só que agora eu vou pegar esse cara, pegar o vetor dessa palavra e multiplicar por essa função aqui. E até eu tenho que prestar atenção nela aqui, que é... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundo. Cadê? Tá, depois eu vejo isso. Então, a posição do embed vai ser basicamente seno desse valorzinho vezes a posição, tá? Vou só dar uma posição na entrada. Olha o tamanho dessa gambiarra aqui. Onde é que tá entrando o cara? Só para lembrar aqui. Tá. É que isso daqui vai ser multiplicado pelo embedding de... Isso é um vetor, vai me dar um vetor que vai ser multiplicado pelo embedding de significado na entrada para me dar a posição. Então é seno, se for positivo, cosseno, se a posição for ímpar, de esse valor vezes a posição. Então, na posição 0,
vai ser 0, vai zerar. Na posição 1, vai ser 1 vezes esse negócio, cosseno disso. Horrível, né? Horrível. Tipo assim, vocês conseguem visualizar como essa função funciona? Ninguém consegue. Então, uma forma mais simples de visualizar. Ó, o vetor vai ser seno de W1 vezes T, cosseno. Seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, até W de dimensão sobre 2 vezes T. Não seria meio que uma representação normalizada da posição? É como se ele pegasse o vetor multidimensionalmente e pegasse e fizesse uma translação redonda. Entendeu? Como se ele jogasse o vetor no relógio. É basicamente isso. Faz, porque aí ele pega a posição legal. Uhum, isso. Aqui é a visualização que deveria ajudar, mas provavelmente não. Isso aqui é o vetor da posição 0. Repare que ele é parecido com o da posição 1. Assim. E tá dando esse radial aqui. Por quê? Porque esses são justamente os ciclos. Então, ó, cada linha é uma posição. Tá? Repare que as linhas são relativamente parecidas às próximas. Se pegar duas linhas afastadas, são muito diferentes. Esses valores aqui são multiplicados pelos embeddings de significado. Profundidade. Essa aqui é as dimensões. E aqui é a posição. Da posição 0 até a posição 50. Tá? Então é um vetor que você multiplica pelo cara, e isso daqui meio que perturba os significados dele para encodar a posição, e a rede acaba aprendendo sozinha. Porque a rede neural é foda. Você pode mexer bastante nos embeddings, que ainda o sentido ainda fica mais ou menos ali, né? Você tem muita margem para erro nesse negócio, né? Nessas horas você olha, poxa, 100% magia negra, né? Por que isso funcionou? Não sei. Mas funcionou. Outras abordagens podiam funcionar? Podiam. Porque, olha essa função. Se tu olha isso no código de um aluno, você dá 0. O cara meteu, não, tem um parâmetro aqui que é 1 sobre 10.000 elevado a 2K sobre D. De onde veio isso, cara? Né? Se aí o cara pegou, abriu matemática, ficou brincando de função, achou uma função que dava um comportamento legal e pegou. E é mais ou menos isso mesmo. Por isso que eu falo, rede neural, a gente já está numa época que rede neural é artesanato. Porque isso aqui é artesanato puro. Isso é um mestre cervejeiro. Isso é um cozinheiro. Isso é o sal que ele está colocando na rede neural. Está botando uma páprica picante. Tem que botar com cuidado e tal, senão vai estragar a sua comida. Né? Então, completamente ad hoc. Completamente ad hoc. Mas faz parte, né? Seria mais legal ter, tipo assim, no meu coração, se fosse treinado, era muito mais legal, né? Você também está aprendendo embedding posicional, blá, blá, blá. Mas não, mas no paper original tá assim. Tem que dar uma olhada como é que estão os modelos mais modernos que ainda usam isso. Tá? Beleza? Deixa eu ver se eu preciso dar uma acelerada. Não, tá acabando. Quando vai acabar certo, na hora certa, inclusive. Aí na próxima aula vamos implementar. Em PyTorch, nem sei. Não sei, ainda vou montar a próxima aula. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tá. Então, como usar transformadores para modelar a linguagem? Bom, esses modelos de linguagem transformers são tipo RNN, ou seja, tipo uma sec-to-sec. Tá? Então, geralmente se faz no mesmo esquema. Você dá como entrada as palavras atuais e tenta prever a próxima. Né? Então, é um autorregressor para prever a próxima palavra usando entropia cruzada. Né? Então, menos log do previsto vezes os pesos. Né? Então, na prática, quando se treina, transforma com autorregressor, a gente faz um esquema de treinamento como professor. Isso é uma diferença. Lembra como é que é o treinamento segue-to-segue, né? Tipo assim, você entra aqui com CLS, aí passa aqui por alguma coisa, esse cara cospe 1. Aí você pega ele,
É o CEP. É o CEP, deixa eu botar aqui com começo de... Então, isso aqui é um sec to sec, né? Treinar com o professor significa que eu não pego esse cara e coloco aqui. Tá minha aula, tá? Mas eu posso ficar estudando antes, que na próxima aula vai ter minha prova. Fica lá. Eu não pego esse cara e boto aqui, eu boto o correto para treinar melhor. Tipo assim, vamos dizer que não era para ser a casa caiu, ia ser o ônibus chegou. Eu não boto A, eu boto U. Por quê? Porque eu estou tentando treinar ele para fazer direito, né? Então, se ele errou aqui, eu não quero que isso atrapalhe o treino do resto. Eu quero que ele já... Senão, porque se fosse o ônibus chegou, ele ia errar aqui também, né? Então, eu boto o correto, tá? Em todos os exemplos? Toda vez eu prevejo uma palavra e eu não boto ela, eu boto a certa. Aí eu prevejo uma palavra e boto a certa. Isso permite paralelizar o tempo, né? Porque eu não dependo da saída do outro para botar. Não, mas o paralelismo... Não precisa saber se ele acertou. Não, sim. Aqui, se ele acertou ou não, essas previsões vão entrar no... A previsão final. Vão entrar na cronoentropia. Eu vou usar as previsões. Mas assim, ó, quando entrar com o O, ele pode cuspir aqui um ônibus já. Um carro, errou de novo. Esse ou não depende do ar. Isso, exatamente. Pode paralelizar isso aí. Exatamente. Eu consigo paralelizar porque eu não tenho que esperar esse cara aqui ficar pronto para fazer. Eu consigo fazer toda a frase ao mesmo tempo. Então eu boto todo mundo com entrada aqui e eu já saio todas as previsões aqui no final, porque ele não olha para o futuro. Né? Como eu peguei a matriz e deixei ela triangular, eu consigo treinar assim. Na BET do treinamento normal, não consigo fazer isso. Eu tenho que mascarar um cara aleatório aqui para fazer isso. Então, na prática, eu estou treinando eu estou treinando um para cada saída. Já em uma passagem só, em paralelo. Certo? Deu pra entender? Porque, como eu sei o ground truth, eu consigo passar ele inteiro aqui, e aqui vai dar previsão. Esse cara vai ser a previsão só baseado nesse. Esse cara vai ser a previsão baseada nesses dois. Esse cara vai ser a previsão baseada nesses três. E assim por diante. E eu consigo paralelizar isso. Sem olhar no futuro. Só uma pergunta, porque eu não vi ainda como que o transformador, o transformador ele transforma um vetor de one hot um outro vetor de velho. Tem uma densa no começo, tá? Aqui tem uma densa. Logo no primeiro de todos tem uma densa. Só que esse vetor lá em cima, ele não tem um valor, tem. Então, onde é que a densa no final? Isso. O final da aula é sobre como recriar. Então, fica tranquilo. Mas é softmax. Softmax no final, que aí vai me dar a distribuição de probabilidade em cima do vocabulário. Fica aí o spoiler. É igual no modelo de linguagem normal. No fim, você tem que cuspir probabilidades das palavras. Tá? Então, isso aqui já falei. Legal. Então, aqui, ó, um desenho melhor que o meu, ó. Entrou uma palavra, eu pego o embedding dela, né? Tipo assim, embedding pré-treinado, ou que eu estou treinando, passo ela no bloco de transformador, no linear, softmax, linear aqui é uma densa, né? Softmax me prevê uma palavra. Long. Pego o embedding de long, presta atenção, usando ele de consulta junto com soul, aí vira soul long, gero um layer linear na saída dele, faço softmax e vejo que é o maior do softmax, por exemplo, da palavra end. E assim por diante. End, pego o embedding de end, faço a modificação posicional, chego aqui, chego no bloco transformer, uso ele de consulta para misturar ele com a chave long e a chave soul e o valor dele, misturo tudo isso aqui na atenção, isso vai me dar uma camada densa na saída, que eu passo o softmax e ele prevê a próxima palavra. E assim vai. Tudo em paralelo. Pode ver que não tem dependências, é lindo. Ele prevê todas as palavras ao mesmo tempo. Isso aqui é uma passada, isso. Isso. Aí depois joga o erro, depois você... Aí, aqui,
eu pego e passo softmax nisso aqui tudo. Para treino, isso é ótimo. Né? Pois é, a pessoa vai fazer o softmax tudinho, aí tem um somatório dos logs. Como ele vai saber onde ele errou, se ele somou tudo? Não. Essa saída tá aqui. Só que eu tô ignorando, eu não tô pegando ela para fazer isso. Mas eu tô gerando todas essas saídas em paralelo. Então, se aqui ele errou esse fence, eu já vou saber. Porque ele gerou. Literalmente, eu entrei com uma frase e saiu uma frase. Entendeu? E aí eu vejo cada cara dessa frase se ele acertou ou não. Essa é a minha lógica. Aquele que estava saindo do Transformer Block, ele está entrando no Linear Layer. Ele é o Linear Layer. Sai o Transformer, por exemplo, o BERT. Entra um cara de 768 e sai um cara de 768 por token. Então aqui vai ser um cara de 768, que é o mesmo tamanho desse aqui. Tá? Aí esse cara aqui eu passo um softmax. Você já foi treinado para isso, né? Entendeu? Aí eu posso ter vários blocos de Transformer que vai entrar... Eu posso botar outro bloco aqui, que ele vai receber essa entrada, já que já não é mais essa, é essa aqui, e vai transformar mais ela. Aí vai transformando, até uma hora que eu passo o softmax, ele me diz quem é o cara que é o próximo. Entendeu? Eu só não consegui entender como é que ele sabe que ele errou. Eu não entendi ele. Aqui, ó. De novo, é uma passagem. Vamos passar essa frase aqui. Na verdade, Paulo. não que ele sabe que ele errou, a perda, no caso. Isso. Então, vamos dizer aqui que em vez de long, a saída lá em cima fosse... Sorry. Hard for all. Então eu entro com so long and thanks for, e ele sai sorry and hard for all. Esse cara aqui, ele errou. Esse já acertou. Esse cara errou. Esse acertou. Esse acertou. Então, esse errar e ele se acertar, como é que ele sabe que ele errou? Porque ele só tem um vetor numérico de Y. Não, mas na hora de calcular a lógica, eu sei o Y correto. Mas como isso volta? Ó, esse cara errou, é backpropagation, gente. Se esse cara errou, eu começo a ver por que ele chutou long. E eu vou descendo aqui, vendo todos os parâmetros que fizeram ele chutar long, ao invés de chutar... Pois não. Esse aqui é o somatório da lógica. Esse aqui é para dar a lógica global, né? Que é a lógica de todo mundo. Mas para cada erro, eu faço backprop daqui. Backprop daqui. Isso aqui é o valor da lógica global. Porque esse sorry ali, quer dizer, o long, na verdade. O long é o certo e o sorry é errado. Quer dizer, voltando ali. Eu tenho saída ali do Transform Block, mas como vetor de 7 nela. Isso. Aí eu passei no Linear Layer. Aí tanto faz, dependendo de como eu formei a minha... É um softmax. É um softmax do tamanho do vocabulário. Então, dele sai uma densa e tu faz o softmax entre 0 e 1 do tamanho do vocabulário. É um softmax, tipo assim, aí o que ele vai dar? Uma distribuição de probabilidade sobre as palavras possíveis. Entendeu? Aí eu pego... Talvez, que eu vou chegar depois. Então, eu tenho a distribuição de probabilidades e uso ela para escolher uma palavra, de alguma forma. Aí, se eu acertei, beleza, se eu errei, mal. Inclusive, cross-entropy, tem gente que não gosta. Porque se eu boto um sinônimo, ele dá errado, né? Então, ele meio que força um pouco a decorar o texto. Então, tem funções de perda que usa, tipo, proximidade do embedding com o embedding correto, faz umas gambiarras aí, né? Que é um negócio mais semântico, né? Para a tradução é importante. Porque você não quer... Se a tradução não usou a palavra exata, mas usou um sinônimo, não está errada. Você não quer ensinar para a rede que isso é errado, entendeu? Aí tu acaba overfitando, tá? Então, essa é a beleza da parada. Tudo em paralelo, porque não tem independência nenhuma aqui, tá? Beleza? Posso chegar nos finalmente, que é como a gente vai escolher os caras? O UOL não dá pra gente saber quem não. Não, ele volta para baixo. O UOL não dá pra saber. Esse aqui? Porque não tem um true dele. Assim, não, mas essa frase vai continuar indo até chegar no fim de frase, né? Então, chegou... acho Não, eu falo para geração de texto. Vai, porque eu sei que vai ter o all, eu sei que vai ter um fim de frase aqui. Aí, se ele continuar... Porque deficha, isso aqui é a frase do
medida do mochileiro, né? Chegou no defish, acertou tudo. Chegou no CL, chegou no fim de frase aqui, eu já nem boto ele, porque depois do fim de frase não vem nada, né? No máximo tem que ver se ele previu o fim de frase. Ele previu o fim de frase e acabou. Tá? Então vamos ver agora como gerar texto. De novo, revisitado com técnicas mais avançadas. Então, na prática, a gente pode usar um modelo como um language model autorregressivo, né? Que vai gerando palavra após palavra. Como? Começo só com um token de... Isso aqui é o modo predict, não é mais frente. Né? Isso aqui é chat GPT, qualquer coisa que gere texto é isso. Você começa só com todo mundo com padding e só o primeiro cara com S. E deixa ela aí. Cuspiu o primeiro cara, você bota, concatena ele, passa de novo na rede. E vai fazendo isso até a rede cuspir um fim de frase. Quando ela cuspir o fim de frase, ela terminou. Agora, a questão é, como a gente estava fazendo aqui? A gente viu duas formas. Né? A gulosa, que você pega o maior, e uma de amostragem total. Né? Eu vou mostrar algumas outras baseadas nesse artigo aqui. O curioso caso da degeneração de texto neural. Que é tipo assim, é um esquema que às vezes isso rapidinho cai num loop, por exemplo. Né? Começa a ficar se repetindo, ou começa a cuspir coisas estranhas. Acontece. Quem já trabalhou com geração de palavras com rede neural viu que se tu for fazer assim na tora, pegando sempre o melhor, vai dar vários problemas. Tá? Então, ó, a abordagem que a gente viu é o quê? A abordagem gulosa. Né? Gulosa vem de otimização. Né? Isso é um algoritmo guloso. O que é um algoritmo guloso? É o que ele olha só o máximo local para tomar uma decisão. Tá? Então, para cada token, eu aplico o softmax na saída e escolho o maior. Ela é gulosa porque ele pensa, se ele é o maior aqui, ele vai ser o maior global. Se ele é a melhor decisão local, ela é a melhor decisão global. Que a gente vai ver que não é verdade. Tá? Então, basicamente, ele pega a probabilidade da palavra dadas anteriores e pega a maior dela. Tá? Isso aí, vocês pagaram a otimização em algum momento? Esse é um problema, é o grid, né? O grid é avarento, né? Ganancioso. Mas traduzir como gulosa, fica até mais engraçado em português, né? Mas é basicamente a abordagem que ela é olho gordo. Eu sempre tento pegar o maior, o que me parece maior agora. Isso aqui em grafos, vocês já fizeram caminhamento em grafo guloso, né? Tipo assim, você pega, tá lá no grafo, pega a melhor aresta. Mas tu pode ir por um caminho que te lasca, né? Então isso é o padrão. Na prática, não tem garantia que eu vou encontrar a melhor frase. Porque eu estou indo passo a passo escolhendo a palavra com maior probabilidade. Mas a melhor frase pode estar lá, o terceiro cara ia levar para uma frase com uma probabilidade global maior. Né? E eu estou perdendo ele porque eu estou sendo guloso. Então, isso é um problema. Tá? E ele também acaba gerando... ele é mais rígido. Ele acaba sempre indo para os mesmos caminhos. Sempre andando as mesmas frases. Né? Essa escolha, só para lembrar, lá no começo aqui, quando a gente monta aquela curva de soma... De distribuição de probabilidade. Isso. Isso. É sobre o que fazer. A gente podia sortear um número, a gente podia pegar maior, e eu vou mostrar outras formas aqui. Tá? A abordagem amostral é essa aí, justamente. Dá uma distribuição de probabilidade, você escolhe aleatoriamente nessa distribuição. Como é cauda longa, e vocês viram isso na prática, né? O vocabulário é muito grande, é cauda longa, vira e mexe e encosta uma loucura lá no meio, né? Por quê? Porque, tipo assim, mesmo sendo uma cauda pequena, sei lá, 30%, 40% da minha massa de probabilidade vai ser palavras com frequência baixíssima, né? A cauda longa é bem longa, na prática. Como é que se resolve isso aí? Uma técnica é a amostragem top-K, que é, em vez de eu olhar... Qual é a palavra? Em vez de eu olhar toda a distribuição, eu pego, sei lá, os 20 caras com maior probabilidade e faço sampling neles, certo? Porém, essa abordagem tem os seus problemas também. Mesmo problemas parecidos com esse, que é o que está aqui. Então, olha só. Ela tem... Vamos pensar um pouco. A gente tem distribuições que são flat, né? Que são meio que por igual, e a gente tem distribuições que podem ser muito íngremes, tá? Na flat,
Um K tem muitas palavras que são prováveis que eu vou podar porque eu escolhi um K arbitrário. Né? Às vezes está com o mesmo nível de probabilidade das outras, quase, mas eu podo porque eu tenho que escolher um K, né? Isso é ruim. Eu estou perdendo possibilidade de usar palavras boas porque eu estou cortando. Nessa daqui, o problema é outro. Que mesmo com um K pequeno, eu já estou pegando o lixo da cauda longa. Né? Então a escolha do K pode ser problemática tanto aqui, por eu já estar pegando o lixo, quanto aqui, por eu não estar pegando caras bons. Tá? Então um K fixo tem esses dois problemas. Para resolver esse problema, nesse paper de 2020... Ah, não, ainda tem essa outra. Né? Geralmente, isso é normal quando trabalha com probabilidade. Tá? Tem um parâmetro extra de temperatura que esfria um pouco a distribuição. Ele deixa a distribuição mais ele praticamente zera os caras que são muito pequenos na cauda longa e dá uma diminuída nos picos da distribuição. Quer multiplicar por um parâmetro aqui nos dois lados, tá? Botando um parâmetro entre 0 e 1 aqui, ele vai rapidinho zerar o grosso dos caras e vai cortar os picos, tá? Então, eu tô achatando a distribuição e melhorando, tá? Melhora a geração, usar a temperatura, só que diminui também a diversidade de respostas. Ele acaba achatando demais e, de novo, acaba a gente chegando no problema da gulosa, que qual é a palavra? Ter pouca diversidade de resposta e a geração muito estática, tá? Aí, esse paper que eu estava mostrando ali, ele propõe esse negócio, parece um negócio muito louco, mas você vai olhar imbecil. Né? Eu fico puto, às vezes, quando o paper, assim, é um paper bem escrito, tem coisa. Aí você vai olhar, a ideia do paper é realmente boba. Porque quando eu faço isso, eu pego o reject. Né? E os caras chegam, não, esse negócio é trivial. Aí o cara vai lá e passa no CLR, né? Tipo, maior da área de learning. Né? Então, ó, núcleo sampling. É óbvio. Ao invés de um K fixo, meu parâmetro é baseado em probabilidades. Então, é todo mundo que tem uma probabilidade acima de X. Esse é o paper do cara. Essa fórmula aqui, super complexa, e a probabilidade tem que ser maior que um parâmetro. Mas não vai pegar geralmente os maiores? Mais ou menos, olha só. Vamos olhar aqui quais são os problemas, esses dois problemas aqui. Que é o que ele quer resolver, porque essa é a imagem do paper dele. Se meu P, vamos dizer que ele fosse aqui. Tá? No pico ele ia pegar só quem é importante, não ia acabar, porque que o K acabou pegando esse pessoal, e nesse cara aqui ele ia acabar pegando uma porrada de gente que está acima do limiar. Então ele resolve esse problema e resolve esse problema. Mas esse próprio K não é de acordo, quer dizer, o K não poderia escolher de acordo com a coleção dele, porque aí parece que ele está querendo escolher um tipo de linear para todas as coleções diferentes. Esse é o motivo de K. Isso, ainda é um K, mas não é sobre quantidade, é sobre probabilidade. Porque tem que lembrar que dá uma distribuição dessa para cada palavra que for prevista. Então, essas distribuições são dinâmicas, são muito dinâmicas. Mas o problema do vício vai continuar. Mas o vício de pegar poucas palavras. Mas assim, aqui é para pegar poucas palavras. Essa distribuição aqui, a rede neural está me falando, cara, é essa palavra aqui que você quer. Tipo assim, esse resto aqui é besteira. Não, mas nesse caso aqui, eu tô falando, bicho, se tu não gerar isso aqui, tu vai gerar lixo. Vai gerar lixo. Tu vai meter um negócio que não tem nada a ver lá no meio e vai meio cagar. Aqui não. Aqui eu tenho uma possibilidade maior de escolha de palavras que ele está dizendo que acho que vai dar certo. Só que com um K arbitrário, esses dois acabam gerando lixo. Então, é uma pequena melhora. Uma pequena melhora. Né? Não, mas é muito bobo. 2020, cara, como é que chegou em 2020 com um negócio que, tipo assim, isso é o tipo de coisa que o aluno implementa errado no trabalho, saca? Tipo assim, o cara erra e faz isso. Eu peço um top K, professor, eu fiz desse outro jeito. É isso. E é o paper do cara, né? Deixa eu falar que eu fiz isso no filtro lá. Pois é, isso que eu tô falando. O filtro foi isso. Olha aí, ó. Você probabilidade. Olha aí. Não usou K. Oi? Sim. Pois é.
Estou falando, é natural de se pensar. Aí ele reescala as probabilidades, né, para voltar a ser de 0 para 1. Só isso. Tá? Mas um método que eu queria falar para terminar aqui, que é um método interessante também, é o Bin Search. Tá? É interessante porque ele pode ser usado em outros contextos. Vamos primeiro mostrar para vocês por que o algoritmo guloso é ruim. Tá dando para ver, né? Vamos olhar aqui. Qual frase é a frase mais provável aqui? Yes. Ok. Tem que multiplicar. Tem que multiplicar para... Multiplica as probabilidades. Eu quero ver se vocês são gulosos ou não. Não, mas tudo bem, mas é só para. Mas qual que você acha qual que é a probabilidade maior aí? Multipliquem aí, bicho. Multiplicação por número menor que 1. Não esqueçam disso. Esse cara aqui divide o valor por 3. Tá. É 30% do valor. Então tem que chegar pelo valor menor para poder achar mais. Façam na calculadora, pelo amor, né? Que vocês vão descobrir já já. O maior é o ok. Maior é o ok, que é 0,4 vezes 0,7. O que a abordagem gulosa ia escolher? E é isso, ok, né? Então, isso é só um exemplo que, tipo assim, essa era a melhor decisão, mas essa era a melhor decisão local. Então, ele nunca vai fazer essa aqui. Tá? Yes, né? Ele ia fazer yes, exatamente. Não yes, ok. Né? Então, na prática, o Bin Search é uma forma de resolver isso aqui. Tá? Eu não posso fazer a força bruta. Porque isso aqui, cada nível é o tamanho do vocabulário de coisa, né? Então, tipo assim, vai ser vocabulário elevado à quantidade de tokens. Não tem condição nenhuma, tá? Não tem como fazer um Viterbi nisso aí, não tem programação dinâmica que resolva, que é muita coisa, tá? Mas se eu quero um resultado ótimo, eu tenho que fazer todas as probabilidades. Então, não dá. Então, a gente vai fazer a solução clássica de otimização, que é fazer uma heurística. Heurística também conhecida como gambiarra, né? A palavra bonita. É um algoritmo que não garante uma solução ótima, mas garante que vai chegar meio perto, né? Então, o Bin Search é basicamente, ao invés de eu pegar o melhor, eu guardo os K melhores. Então, esse K é o que a gente chama de largura do raio de busca ou Bin Width, né? Que é como se ele estivesse passando com um raio rastreando as coisas, né? Esse raio só faz sentido para quem vê televisão CRT, né? Mas tudo bem. Então, na prática, vamos voltar aqui. Nesse primeiro token, vamos dizer que seja K igual a 2. K igual a 2. Então, ó, K igual a 2, ele vai guardar o quê? Ok. Yes. 0,5 e 0,4. Agora a gente vai fazer o maior caminho. Eu vou fazer com a calculadora na mão. Cadê? É o Bin só no local ali? Não, eu vou fazendo as coisas e eu vou continuando mantendo o mesmo K, que vai ser igual a 2. Entendeu? Então, cadê minha calculadora, gente? Calculadora. 0,4 vezes 0,7 é 0,28. Então, ok, dá 0,28. Ok, yes, tá? 0,4 vezes 0,2 é 0,28.
0,8. E ok. Fim de frase? É 0,04. Não. É 0,04. Yes. Ok. 0,15. 0,15? Tá bem? 0, yes. 0,2. E yes. Fim de frase? 0,1. Quem são os maiores aqui? Ok, ok. Ok, yes, yes, certo? Eu corto esse, corto esse, corto esse, corto esse. E continua. Ok, ok. Ele vai só para o final S, que vai me dar 0,28 de novo. E o yes, yes também, o fim de frase, que também me dá 0,2. Então, repare, eu sempre mantenho os dois maiores. Eu faço uma rodada nova, vou mantendo os maiores, até eu chegar no fim de frase. Quando eu chego no fim de frase, eu tiro ele do bin search. Né? Chegou no fim de frase, eu guardo esse valor e continuo fazendo com o resto. E diminuo o K por 1. É como se eu já selecionei um cara. Né? Quem for terminando, eu vou tirando e vou diminuindo o K por 1 até que termine o K. Até que o K dê igual a 0. Porque esse exemplo está pequeno, tem que pensar que esse negócio é gigantesco. Né? Então, a partir do momento que eu achei os maiores caras, os K maiores caras, eu pego o primeiro dessa lista. Certo? Então, o que é isso? É como se fosse um caminhamento em largura que eu vou podando todo mundo que não está entre os K maiores. É só isso. Então, pensa assim, caminhando na árvore e podando caminhos se ele não está nos K maiores. Só isso é um algoritmo. Desse tamanho o algoritmo. Tá? Se a busca ótima tiver no menor primeiro, já para. Né? Não, é assim. Não, mas ele tem que fazer até terminar o K. Ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem como saber. Você tem que andar até tu achar os K caras que terminaram nessa coisa. Acho que o K cara separa. Tá? Então, tá aqui uma versão mais bonita que a minha. Né? Então, aqui com K igual a 2 também. Esses dois são possíveis começos. Esses daqui também são, só que eles estão baixos. Começar com Arrived já tem uma probabilidade mais baixa, né? Então, quando ele chegou aqui, ele vê esses dois são os dois maiores dele, esses dois são os dois maiores dele. Esses aqui estão com probabilidade maior, esses dois já morrem. E ele vai seguindo daqui e vai seguindo só dos que... Aquela história. Pegou dois aqui, vê quem são os maiores, continua. E vai indo, pegando os maiores. Pois beleza. Até chegar chegou no... acabou aqui uma frase. Tira e diminui o K para 1. Aí a próxima frase que acabar... Isso. Aí a próxima frase que acabar, ele... Faz uma busca geral. Mas é uma busca heurística, porque eu estou podando o caminho sem ter certeza. Isso. Tipo assim, ele é N vezes menos guloso. É só isso. Ele pegou um de cima, né? Baixo, aqui, aqui ele pegou um de cima e um de baixo. E vai-se embora. Né? Vai guardando o caminho. No momento que ele vai cortar isso. Uma hora ele vai cortar. Não, é um algoritmo bem legal, é um algoritmo muito usado. O valor de K dá a qualidade da parada. É um guloso, não? Isso, é um guloso meio... Calma, gente, deixa eu escolher direito, né? É o cara que vai no... Não, sabe o que é isso? É o cara que vai no bandejão, vai no self-service e olha tudo que tem antes de encher o prato, né? Tem que ser, senão acabou... Não, porra, a coisa que tu mais gosta tá lá no último, e tu já tá com o prato cheio, tu bota lá e se lasca, né? Não, então, olha e não gosto de nada. Aí já acaba. Uhum. Né? Assim... Então tá aqui uma versão com números, tá? Ó, deixa eu ver se vale a pena aqui. Bom, é um log, né? Então, está com log. Pois é, porra, log deixando tudo negativo, fica maior. Mas é porque isso aqui é mais realista, né? Sempre trabalho com probabilidade em espaço log, porque números zeros e blá blá blá. Tá? Mas pode ver que toda vez que ele chega num cara que fica muito pequeno, ele vai podando, ó. Arrived, esses dois aqui não rolou.
O the, ele pegou esses dois. Ó, the green mage ou witch? The witch arrived ou who? Ele olhou, esses dois são os maiores, então esses dois cortam. E assim vai. Chegou no final, ele diminuiu o K por 1, continuou aqui, chegou no outro final, acabou. Tá? É um algoritmo simples, o algoritmo está implementado em tudo quanto é coisa. GPT-3 é um parâmetro que você passa para o Beam Search. A temperatura também. A temperatura, pois é, você pode fazer de qualquer forma, pode fazer guloso, pode fazer por temperatura, não sei se tem núcleo, mas, ou com Beam Search, com K. Você dá um K e ele cospe isso aí. Aí é para ser para ser melhor do que o guloso simples. Tá? Esse é o objetivo. Porque o guloso simples está aqui no meio. Né? A não ser que o guloso simples seja muito ruim. Né? Que, tipo assim, o primeiro cara entra num beco sem saída rapidinho. Né? Para quadra, isso é na hora de geração de palavras. Isso é para escolher qual palavra vai ser gerada. A entrada aí é softmap, isso. A distribuição de probabilidade. Isso. Aí joga no gráfico e faz o research. Isso. Tipo assim, é a distribuição de probabilidade para cada posição. Sim. Aí usa a distribuição da primeira palavra para gerar os K melhores. Aí usa deles para gerar. Aí bota ele de novo na rede, gera a probabilidade vindo do arrive e gera a probabilidade vindo dele. Repare que isso não é muito barato. Porque é K predicts por posição. Por quê? Porque, ó, vamos dizer, o K igual a 2. Eu tenho que fazer todas as previsões de quem pode vir depois do arrive e quem vem depois do done. Aqui, eu não precisei fazer porque morreram, mas esses dois aqui, eu vou ter que legal. Agora eu tenho que fazer uma previsão com the green, quem deve ser o próximo, e the witch, quem deve ser o próximo. É caro, assim. Pois é, pode ver que as GPT da vida, ela gera texto. Não sei se também é um efeito para ficar bonito, né? Mas geralmente não é esse cospe o texto, ela vai gerando bonitinho, string por string. Por quê? Porque tem um predict aqui no meio, né? E é um predict uma rede grande. Esse exemplo não está levando em consideração para palavras anteriores. Isso também poderia ser levado em consideração. Tá. Assim. Não, anteriores eu quis dizer, tipo, eu já tenho 10 palavras para prever a próxima. Aí usa essas 10, usa. Não, você usa as 10 e só começa a fazer predict da 11ª em diante, que faz research de lá. Entendeu? Então, por exemplo, esse teu exemplo é legal. Essa frase aqui. Eu quero prever a próxima frase, eu faço research daqui em diante. Entendeu? Eu boto tudo isso aqui no contexto, ignoro o que tem e faço research desses pontos para cá. Até o final é. Então, ele pega o contexto e segue adiante. Pode começar do zero. Você pode. Aí tu dá só um começo de frase e vai. Sim. Cara, todos esses modelos geradores, eles começam do zero. Aí por isso que tem que dar um prompt para eles começarem a falar contigo. Sacou? Tem que falar alguma coisa e ele sabe para onde começar. Né? Modelo gerador, teoricamente, dá um começo de frase, dá um token de começo de frase, é tipo gerar imagem. Né? Gerar imagem, tu dá um ruído e a imagem sai lá, né? Quer gerar uma frase aleatória, começa com... de novo, é um modelo de linguagem do teu celular, né? Você abre o teclado, ele já tem uma sugestão de primeira palavra ou oi, ou alguma coisa que você usa bastante no começo das frases, né? Mas a questão é, reparem que algumas coisas que eram problema nos outros language models, tipo bigrama, trigrama, morreu aqui, né? Porque ele já está olhando a palavra com relação às outras, né? Recorrência morreu. Por isso que esse negócio dominou o mundo, cara. Por isso que, literalmente, acabou com a área. Nunca mais tive que treinar uma LSTM na minha vida. E fui mais feliz por isso, né? Por quê? Porque a LSTM é ruim de treinar, demora pra cacete, dá muito problema. Certo? Pessoal, vocês entenderam? Depois de 2 aulas seguidas de Transformer com o mesmo conteúdo, finalmente dá pra dizer que vocês entenderam? Dá pra implementar? Só dá pra fazer prova. Vou dar mais uma olhada lá no Janela Mal hoje para revisar. Pois é. Dá pra discutir. Né? Dá pra discutir. Então, um comentário que eu quero fazer é que a gente sempre vê GPT-3 com 200 milhões de parâmetros. Não é um número tão grande, vendo como é que funciona, né? Sim. Porque são várias matrizes, aí tem a questão dos chamados e tal. Aí tá a quantidade de parâmetros. Só aí já tem milhões. Né? E é de um jeito preguiçoso pra cacete, que é tipo assim, você faz um bloquinho, aí sai empilhando ele
um monte de GPT vezes. a GPT base é 8 blocos de transform. Uhum. Só aí já tem o 180, Uhum. que é o paper-list. Isso. Não é um número gigantesco que a gente fica assustado. Pois é, não, por exemplo, a magia da ChatGPT não é a arquitetura dela, é o processo de treinamento. E ele começa com um pré-treino de, como é que é o nome? De código-fonte. Primeiro ele ensina a programar, para depois ensinar a língua, para depois ter um treinamento com reinforcement learning, que ainda tem que estudar direito esse negócio, que é tipo... Até a ordem do treinamento, a ordem de dados, de contexto que você dá, acho que influencia também. Por isso que eu tô falando, é puro artesanato, só que é um artesanato milionário. Você precisa de muito dinheiro para treinar essa porcaria. É muito grande. E eu tô falando, eles estão indo na base do cavalismo, né? Eles só querem fazer o modelo mais cavalo do mundo. E certo é eles, que eles estão mostrando o que é a fronteira do conhecimento. A ChatGPT funciona bem pra caramba. Cara. A Microsoft já comprou, né? Tipo uma licença, já vou inserir na Cortana. No Azure. Já saiu notícia hoje. Vai ter um dinheirinho da Microsoft. Não, coisa não. Fala que é do Elon Musk, né? Mas essa parte sempre me incomoda. Mas, gente, pessoal, vocês estão liberados, então quinta-feira a gente vai meter a mão na massa um pouquinho, eu espero. Vamos ver. Vou É quem fez